Olá, boa noite. Esse aqui é o exercício 28, complementar do capítulo 11 de Física 3. Nesse exercício, nas afirmações que a gente vai ter que avaliar se estão corretas ou não, ele está falando do período de um pêndulo. Na situação mais simples, imagina aqui um teto que está parado e tem um pêndulo simples preso nesse teto que está parado. Bem aqui no meio, na posição de equilíbrio, a gente tem agindo o peso e a atração. E aí, essa atração na posição de equilíbrio que a gente usa para calcular o período. Nessa posição aqui de equilíbrio, a resultante é zero, a atração é igual ao peso, né? Então a atração é igual a mg. Vou passar essa massa para cá dividindo, então a atração dividido pela massa é igual a essa gravidade. É igual a gravidade. O período do pêndulo, ele é 2π raiz de o comprimento da corda do pêndulo dividido exatamente pela atração sobre a massa, ou seja, dividido por esse g. Isso na situação normal, onde que a gente tem o pêndulo preso numa coisa que está parada. Vamos agora analisar cada afirmação, e aí em cada afirmação a gente vai ver o que acontece com a atração desse pêndulo na posição de equilíbrio, e depois que a gente souber o que acontece com a atração do pêndulo na posição de equilíbrio, a gente consegue falar o que vai acontecer com o período. Então, situação 1. Se o elevador permanecer em repouso ou mover-se de forma retilínea e uniforme, ou seja, se o elevador tiver aceleração zero, o período de oscilação é o período normal que a gente já está acostumado. Verdade. Só quando esse elevador estiver acelerado, ou seja, quando esse pêndulo estiver acelerado na posição de equilíbrio, que esse período vai mudar. Caso contrário, esse período não muda. Vamos agora ver a afirmação 2. Se o elevador mover-se com aceleração de módulo A dirigida para cima, o período de oscilação vai acontecer isso aqui. Vamos lá. Então, está aqui o elevador. O elevador tem uma aceleração A para cima. Então, o pêndulo que está preso nesse elevador, aqui na posição de equilíbrio, ele também vai ter uma aceleração A para cima. E aí, se a gente olha as forças que estão agindo nele, tem peso e tração. E aí, para ter uma aceleração A para cima, ele tem que ter uma força resultante para cima. Então, a tração menos o peso vai ser igual à força resultante, e a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vou lembrar que o peso é igual a mg, então a tração menos mg é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa tração vai ser igual a mg mais ma, ou seja, massa, que multiplica g mais a. Percebeu que essa tração aqui ficou maior? Bom, pensa agora na situação em que você está dentro de um elevador e que o elevador começou a subir acelerado. Você não se sente achatada em direção ao chão, como se o seu peso tivesse ficado maior ou a gravidade tivesse ficado maior? É exatamente isso que está acontecendo com esse pêndulo aqui também. Quando o elevador sobe acelerado, esse pêndulo, por inércia, ele é um pouco puxado em direção ao chão. Ele quer ficar na direção do chão. Tanto que a tração tem que ser maior para conseguir manter ele acelerado. E agora, quando a gente olha para a tração dividido para a massa, isso é igual a G mais A, e isso aqui é esse resultado que vai influenciar no período do pêndulo. Então, o período do pêndulo, não vou escrever T para eu não confundir com tração, é igual a 2π raiz de L sobre G mais A. É a tração do pêndulo na posição de equilíbrio que determina o que vai vir aqui embaixo da fórmula. Ou você pode pensar na reação que você tem quando você está no elevador. Quando o elevador sobe acelerado, você se sente achatado para baixo, como se a gravidade fosse maior. Então, aqui, o valor que entra debaixo do L tem que ser maior do que G. Agora, então, essa afirmação 2 aqui é verdade. A afirmação 3. Se o elevador mover-se com aceleração de módulo A dirigida para baixo, com A menor que G, para a gente não estar numa situação de queda livre, o período de oscilação será. E ele falou que é esse período aqui. Bom, vamos de novo analisar a situação.
O elevador está aqui, se movendo para baixo, tem uma aceleração para baixo. Então, o pêndulo, na posição em que ele estava com equilíbrio, ele também vai ter que ter uma aceleração para baixo. E aí, as forças que atuam nele são o peso e a tração. E agora, para a gente ter uma aceleração para baixo, o peso menos a tração, que vai ser a nossa força resultante. Então, peso menos tração é igual a MA. Então, peso menos MA é igual a nossa tração. MG menos MA é igual a nossa tração. Então, M, que multiplica G menos A, é a nossa tração. Então, se eu passo agora essa massa dividindo, eu vou ter que a tração dividido pela massa é igual a G menos A. Por outro lado, pensa que você entrou num elevador que vai descer. Quando o elevador começa a descer acelerado, você se sente meio descolando do chão. Você sente nos seus pés como se o seu peso fosse menor ou como se a gravidade fosse menor. Então, a aceleração que vai influenciar esse pêndulo nessa situação vai ser menor. Por isso, o período vai ser 2π raiz de L sobre G menos A. Então, a afirmação 2 também é verdade. E agora ele está dizendo que se o elevador estiver em queda livre, ou seja, se o elevador estiver descendo com aceleração igual à gravidade, e aí ele quer saber o que vai acontecer com esse pêndulo. Bom, se o elevador estiver descendo com aceleração igual à gravidade, a gente vai ter aqui T sobre M igual a G menos A. Vou aproveitar aqui já essa situação, porque o elevador está descendo acelerado, e agora eu quero que a aceleração seja igual à gravidade. Então, T sobre M vai ser G menos G, que é zero. Então, a tração que está puxando esse pêndulo dividido pela massa é zero. Então, esse pêndulo ele não está sujeito a uma tração. Se esse pêndulo não está sujeito a uma tração, ele não vai oscilar. Ou então, se você pensar na forma do período. Olha esse período aqui que a gente obteve quando o elevador estava descendo acelerado. Período vai ficar 2π raiz de... Agora, se ele está descendo acelerado, com uma aceleração igual à gravidade. L sobre G menos G, então fica 2π raiz de L sobre zero. Quando a gente divide um número positivo por zero, esse resultado é infinito. Ou seja, se o pêndulo leva tempo infinito para realizar uma oscilação completa, é porque ele está indo estupidamente devagar ou, na verdade, não está se mexendo. Então, assim, se o pêndulo leva 10 segundos para se mexer, ele tem uma velocidade. Se o pêndulo leva 100 segundos para se mexer, é porque a velocidade para completar o movimento é porque a velocidade dele é menor. Se o pêndulo leva 1 bilhão de segundos para completar o movimento, é porque a velocidade dele é menor ainda. Agora, se o pêndulo leva infinito de tempo, infinitos segundos para completar o movimento, é porque a velocidade dele é zero, é porque ele não está se mexendo. Então, quando a tração na posição de equilíbrio for zero, não tem como esse pêndulo oscilar. Se não tem tração na posição de equilíbrio, esse pêndulo não oscila. Se ele não oscila, é porque ele está parado. Se ele está parado, o período é infinito. Vamos agora analisar o que ele afirmou. Se o elevador estiver em queda livre, o pêndulo não vai oscilar. Verdade. Então, estão corretas todas as